Bom, eu queria deixar uma pergunta no ar. Quem é mais maluco? Aquele cara que vira para você e diz que é o Napoleão Bonaparte, eu sou Napoleão Bonaparte, ou o cara que gasta tempo tentando convencer o Napoleão Bonaparte de que ele não é o Napoleão Bonaparte. Quem é mais maluco? Napoleão? Eu sou o Napoleão? Ou o cara que fala, você não é o Napoleão? Quem que é mais doido? Eu acho que o mais doido é quem fala que é o Napoleão, não há a menor dúvida. Mas quem fica perdendo tempo, né? Quem fica tentando convencer o Napoleão de que ele não é o Napoleão, está perdendo tempo. Está gastando uma energia que não é razoável. Então, quando uma pessoa faz isso, ou ela é desavisada, ou ela está fazendo intencionalmente. Ela vai todos os dias, cruza com o Napoleão do hospício, o Napoleão fala para ela que ela é o Napoleão, e ela fica tentando dizer, você não é o Napoleão, você não é o Napoleão, você não é o Napoleão. Ela está perdendo tempo ou faz isso por querência, gosta de fazer isso, acha isso parte do trabalho, vê uma oportunidade, vê uma chance de tirar proveito. Isso está sendo útil. Eu digo isso porque a gente tem alguém que é o presidente dos Estados Unidos, que lembra muito do jeito que fala o Napoleão do hospício. Porque todos os dias ele dirige, pelo menos em relação ao Brasil, alguma inverdade, alguma crítica que não tem fundamento. E é regular, ou crítica ou ação. Então, ele está agindo como o Napoleão do hospício, porque ele não é o Napoleão. E ele fica fazendo coisas que não são verdades, ele está falando coisas que não são verdades. O Brasil, ele disse, na última dele, que o Brasil é um péssimo parceiro comercial. O Brasil não é um péssimo parceiro comercial, não preciso ficar falando isso aqui. O Brasil é um ótimo parceiro comercial dos Estados Unidos, porque a gente compra mais deles do que eles compram da gente. Simples assim. Existem motivos para o Brasil rever a forma como se relaciona com o comércio exterior, a forma como se relaciona com outros países? Claro que sim, sempre existe. O Brasil é um país fechado, o Brasil é um país que ficou encapsulado e, portanto, as empresas que hoje vendem para os Estados Unidos, muitas delas estão dependentes demais dos Estados Unidos. Em alguns casos é impossível não ser dependente dos Estados Unidos. Não dá para não ser dependente dos Estados Unidos se você vende avião. O avião não tem preferência pela língua inglesa. O avião tem preferência pela riqueza. Onde tem mais gente com dinheiro, mais gente voa. E onde tem mais gente com dinheiro disposta a voar em grandes áreas é nos Estados Unidos. E, felizmente, a marca brasileira da Embraer entrou lá e fez sucesso. Você vai parar de vender para os Estados Unidos? Você vai falar, não, vou abrir novos mercados? Os Estados Unidos compram por ano o equivalente a tudo que a soma de todos os países africanos produz no ano inteiro. Pega o PIB de todos os 54 países africanos, soma, os Estados Unidos compram mais do que isso do mundo. São um sorvedouro de produtos. Tornaram-se o maior importador do planeta. Por quê? Porque é uma população que consome, é uma população que tem crédito, é uma população com uma taxa de juros, se acostumou com uma taxa de juros mais baixa, é uma população que renova os seus produtos. É maravilhoso você imaginar que existe um mercado como esse. Seria bárbaro se os brasileiros tivessem o direito de viver um pouquinho com o padrão de consumo, não digo igual dos Estados Unidos, mas semelhante. O que acontece, as pessoas conseguem manter seus carros, trocar os seus carros com mais facilidade, conseguem trocar seus produtos. E aqui a gente é mais difícil, porque a gente não tem renda. Então, um país sem renda, produzindo coisas interessantes, acaba vendendo para um país com mais renda. E, no entanto, o presidente americano fica dizendo que nós somos péssimos parceiros, como ele disse agora. Ele até especificou em termos de tarifa. O Brasil, de fato, cobra uma tarifa mais alta do que os americanos cobram da gente. Pré-tarifaço, evidente.
Mas nada que não pudesse ser ajustado com base na conversa. Não precisava ele ter dado uma paulada como a que ele deu. Até porque ele deu uma paulada em todo mundo. Dizer que o Brasil está pagando a conta de ter um governo de esquerda, sim, é possível a gente dizer isso. Mas a Índia, que não tem um governo de esquerda, está pagando uma conta de 50% também. Então, se o Brasil e a Índia estão pagando uma conta semelhante, se um governo de esquerda e um governo de direita estão pagando uma conta semelhante, se um governo aliado dos Estados Unidos e um governo não aliado dos Estados Unidos estão pagando a mesma conta, a explicação pode não estar aí. Então, num primeiro momento, ficou parecendo que a resposta do Trump era uma resposta, a provocação brasileira. Quando você vai ver, aqui é porque tem o julgamento do Jair Bolsonaro, na Índia é porque compra petróleo da Rússia. Na verdade, ele quer taxar todo mundo. Então, eu estou falando de Napoleão de Hospício, deve ter método atrás dessa loucura, evidente, mas perde tempo, ou está investindo tempo, o presidente Lula quando fica respondendo e respondendo e respondendo. Cada vez que o presidente Lula responde, fica cada vez mais evidente que ele não quer resolver o problema. Ele quer manter essa energia, porque se ele tinha como antagonista um sujeito que era o Jair Bolsonaro, agora ele tem um super Bolsonaro. Um Bolsonaro internacional, o maior dos Bolsonaros, que é o presidente dos Estados Unidos, que está batendo nele. Ou seja, se o Lula deve ser nominado, se o Brasil deve ser falado, o Brasil é um paisaço extraordinário. Então, para o Lula, isso é maravilhoso. O mundo discute o Brasil. Não porque tem interesse no Brasil, não é por isso, não, mas porque o caso brasileiro tem sido discutido por analistas do mundo todo, apontado como um absurdo, como um exemplo de covardia, enfim. Então, não é ruim do ponto de vista eleitoral para o presidente da República. Agora, o presidente, do ponto de vista prático, ele sabe, e os itamaractecas sabem, e todos os assessores do presidente Lula sabem, que existe um mercado de 42 bi de dólares, que é o mercado que a gente ocupava, que é o mercado americano. Existe uma China com 95 bi de dólares. Estou falando de quanto compra do Brasil, né? Não de quanto compra do mundo. E aí os outros países que o presidente Lula citou nominalmente em resposta, na última resposta que ele deu aos Estados Unidos, não querem comprar da gente? Tudo bem, vamos vender para a Rússia, vamos vender para a Índia, vamos vender para a Alemanha. Rússia compra 1,5 bi do Brasil de dólares, 1,5 bi, contra 42 dos Estados Unidos. A Índia compra 5,3, estou falando de dados de 2024. E a Alemanha 5,8. Quer dizer, se somar Alemanha, Índia e Rússia, não estou falando da China, porque a gente já vende 95 bi para eles, a gente vai ter pouco mais, não vai chegar a 30% do que a gente vende para os Estados Unidos. Não chega. E quando você faz um mergulho nos produtos que a gente consegue vender para esses países, se a gente somar carne, café, soja, que é o que a gente vende em maior quantidade para a Rússia, a gente chega perto dos 70%. 34 com 20, 54, 60, 70, passa de 70, quase 75% é carne, café e soja. Carne de ave, carne de boi, café torrado, não torrado e soja, 75%. 75% de 1,5 bi, gente. Sobra quase nada de espaço. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai dobrar a venda para a Rússia? Estranho isso, né? Quando você pega a Índia, para onde a gente manda 5,3 bi de dólares, se você somar, eu trouxe esse dado ontem aqui, açúcar e melaço, gordura e óleo vegetal e petróleo, 31 mais 14 mais 23, dá 54, 68, 70% está nisso, sobra muito pouco. Então, é muito difícil. Eu não estou vendendo lá, vou vender para outro lugar. Não vai vender assim, não vai vender assim. A gente não vai repor. Então, o que precisa ficar claro para você que está ouvindo
é o seguinte: o presidente Lula já percebeu, porque ele tem assessores, tem gente do Itamaraty competente que trabalha com ele, já percebeu o seguinte: é inútil conversar com Napoleão. É inútil conversar com Napoleão. Não adianta. Napoleão vai continuar agindo do jeito que está agindo. E vai continuar, aparentemente, a mandar recadinhos e pequenos disparos. Cancelou os vistos dos criadores do Mais Médicos, botou Magnitsky no Alexandre de Moraes, agora diz que o Brasil é um péssimo parceiro comercial e vai ficar com isso, esticando a corda. Até quando? Até o julgamento do Bolsonaro. O que vai acontecer depois do julgamento do Bolsonaro? Porque ele citou na mesma declaração, que ele falou que o Brasil é um péssimo parceiro comercial, ele citou o Bolsonaro. Falou que o Bolsonaro é um homem honesto, que ele conhece bem, que é um julgamento injusto e tal. Com base em que ele diz, não que o Bolsonaro é um homem honesto ou desonesto, não vou entrar nessa discussão, mas com base em que ele diz que o julgamento é injusto? Ele parou para ler? Mas ele leu o quê? O material do Supremo que ele traduziu? O que ele fez? É um nada isso, entendeu? É uma interferência. Não adianta a gente perder tempo com isso. Então, de prático, o correto, o esperado, o ideal, a não ser que o presidente realmente queira o nosso, ficar tirando proveito eleitoral disso, e aparentemente está adorando isso, não tem que bater boca com o Napoleão. Não tem que ficar explicando para o Napoleão que ele não é o Napoleão. Não passa perto do hospício. Não adianta querer conversar com Donald Trump. Deixa os técnicos, deixa os ministros, deixa as estruturas do governo federal se aproximarem institucionalmente das estruturas do governo americano para ver o que dá para produzir disso. Não pode ficar achando que as declarações do Trump são desaforos que precisam ser respondidas para que a gente possa tentar, de alguma forma, amanhã, quando for cobrado, ele poder dizer: fiz tudo que estava ao meu alcance. Hoje não dá para dizer isso. Hoje não dá para dizer que o governo brasileiro está fazendo tudo que está ao alcance dele, não. Não dá para dizer. Mas também não dá para dizer o que estão dizendo Zema, Tarcísio, dizendo que o Zema, então, é uma piada, né? Não sei o que ele espera da vida, mas é uma piada. A culpa do que está acontecendo é do Lula. O Lula tem responsabilidade no que está acontecendo, não tenho a menor dúvida. É o presidente da República. Mas a culpa do que está acontecendo é do Lula. Também, tá. Então vai lá e resolve. O Zema. O Tarcísio falou isso na primeira declaração dele, foi essa declaração estabanada, né? Ele tem que ir lá falar com o presidente americano. E ele? Por que ele não fala com o Duduzinho? Por que ele não pega o telefone e liga para o Duduzinho, o Bolsonarinho, o foragido, o fujão, que está lá conspirando contra o Brasil? Por que ele não vai lá? Liga pro cara e fala: para com isso. Por quê? Porque tem medo. Porque tem medo do Jair Bolsonaro. Porque está mal resolvido. Porque é de se perguntar se tem a dimensão para enfrentar os desafios que vêm por aí. O que é um problema. Então, o governo brasileiro tem que abrir novos mercados. Quer dizer, o governo não, né? O Brasil tem que abrir novos mercados, os exportadores têm que abrir novos mercados, os produtores têm que abrir novos mercados, os fabricantes têm que abrir novos mercados, e o governo brasileiro não pode atrapalhar. O governo brasileiro atrapalha o produtor. Atrapalha o comerciante, porque a gente tem uma carga tributária absurda, 35%. A gente tem uma folha de pagamento carregada, a gente tem uma carga carregada, a gente tem uma carga de impostos carregada, que os americanos não têm. Os americanos operam com uma carga de 27%, a gente opera com uma carga de quase 35%. E os americanos, o Donald Trump promete reduzir a carga tributária dele de 27% para perto de 20%, e a gente só aumenta. É IOF, a última foi o IOF, aumentou a carga tributária brasileira. Então, se esse corpo panzil desse Estado brasileiro inchado, asqueroso que a gente tem, continuar sorvendo todo o dinheiro da economia, como é que a gente vai conseguir ter agilidade e dinheiro para investir? Com esse corpanzil, com essa dívida pública nojenta, crescente, como é que a gente vai reduzir a taxa de juros? Sem reduzir a taxa de juros, como é que a gente vai se financiar? No favorzinho, no Bolsa Exportador? Que daí o governo mantém a taxa de juros na lua e depois dá um crédito subsidiado para dizer:
para as pessoas que ele é bonzinho, para a gente agradecer, tipo dar a parte de cima da dentadura antes da eleição e a parte de baixo depois. Então, alto lá, né? Reduz a carga para o Brasil inteiro, reduz a taxa de juros para o Brasil inteiro, e para isso precisa reduzir o tamanho do Estado. Mas isso não passa pela cabeça desse governo, que não deve mais, se realmente não estiver só tirando proveito político, porque é o que parece, proveito político eleitoral, não deve responder o Napoleão do Hospício. Deixa o cara falar de lá e toca a vida. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.